segundo texto, pessoal? Eu queria fazer a questão 4 com você, fazendo uma inversão. Fala, amigão. Tá errado. Tá errado porque ele muda a ideia de reciprocidade para a ideia de reflexão, tá? Agora, preste atenção, não façam assim na prova, é só uma observação. Olha a questão 4, por favor, para que nós compreendamos o que ela quer, para que depois leiamos o texto, tá? A questão 4 fala o seguinte, ó. O texto é essencialmente dissertativo argumentativo e nele o autor expressa a sua opinião a respeito do assunto tratado. Preste atenção, se nele o autor expressa a sua opinião, ele vai ser de fato dissertativo argumentativo, tá? Agora, para que descobramos se a afirmação está certa ou errada, temos que ler o texto, para perceber se a perspectiva do autor do texto é mais objetiva ou subjetiva, entendeu? Se o cara se calca mais em dados ou se calca em defender uma tese, beleza? Vamos ver o texto então? Ó, o conceito de direitos humanos assenta em um bem conhecido conjunto de pressupostos, todos eles tipicamente ocidentais. Existe uma natureza humana universal que pode ser conhecida racionalmente. A natureza humana é essencialmente diferente e superior à restante realidade. O indivíduo possui uma dignidade absoluta e irredutível que tem de ser defendida da sociedade ou do Estado. A autonomia do indivíduo exige que a sociedade esteja organizada de forma não hierárquica, como soma de indivíduos livres. Olha, essa perspectiva do cara aí parece que só reproduz um pensamento já existente, entendeu? O cara só reproduz um pensamento que já existe. Ele não está expressando a opinião dele, não, entendeu? Vamos ver, olha só. Uma vez que todos esses pressupostos são claramente ocidentais e facilmente distinguíveis de outras concepções de dignidade humana em outras culturas, teremos de perguntar por que motivo a questão da universalidade dos direitos humanos se tornou tão acidamente debatida. Opa, aí ele se posicionou. No final, ele faz, mesmo que de forma indireta, uma pergunta retórica. Entendeu? Mesmo que de forma indireta, ele faz no final uma pergunta retórica. Vê se não é. E aí, preste atenção, é uma característica do CESP colocar textos que se relacionem pelo tema. Você concorda que o texto 1 e o texto 2 estão relacionados? O texto 1 fala do princípio da dignidade da antiguidade clássica, e o texto 2 já fala do princípio da dignidade segundo os princípios dos direitos humanos, entendeu? E aí eu vou ler o texto novo com você, para você perceber que ele começa expondo conceitos que não são dele, conceitos pré-existentes, né? E aí depois ele se posiciona no final, quando ele faz aí uma pergunta retórica. Pessoal, pergunta retórica. Preste atenção, ó. A pergunta retórica é uma pergunta para a qual nunca haverá uma resposta objetiva. Nunca vai ser sim, não, setembro, jacaré ou cachorro, entendeu? A pergunta retórica tem sempre a intenção de despertar a sua reflexão, tá? Então, por exemplo, quando você fala assim, ó, até quando vamos esperar essa insegurança passar para que possamos fazer as provas? Isso é uma pergunta retórica, concorda? Como deve se portar o candidato com a iminência de uma prova adiada? Ou seja, são interrogações cuja intenção é despertar a sua reflexão. Não há uma resposta imediata para a chamada pergunta retórica. No final ele faz uma pergunta retórica. Professor, mas espera aí, você está equivocado. Não há nenhum ponto de interrogação no final. Ele faz uma interrogação indireta, cara. Vê se ele não faz interrogação indireta. Lá no finalzinho ele fala assim, pega comigo só o último período, tá? Ele fala assim, ó. Uma vez que todos esses pressupostos são claramente ocidentais e facilmente distinguíveis de outras concepções de dignidade humana em outras culturas, teremos de perguntar por que motivo a questão da universalidade dos direitos humanos se tornou tão acidamente debatida. Isso é uma pergunta retórica. É como se você estivesse perguntando, cara, por que as pessoas ficam relativizando os direitos humanos? Entendeu? Essa é a questão. A relativização dos direitos humanos, ela se dá quando as pessoas começam a escolher quais são as pessoas a quem cabe ou não, né? A quem cabe ou não os direitos humanos, entendeu? Aí vocês que estudam direito, cara, vocês têm que ter muita frieza para poder se distanciar da nossa visão pessoal. Na minha visão pessoal, aquela que ignora os direitos humanos, que ignora a Constituição, que ignora princípios cristãos, que ignora quaisquer princípios pré-determinados, eu quero mais é que o ladrão morra, entendeu? E eu quero mais que o ladrão morra. Tudo que ele faz com a sociedade, tinham que fazer com ele também, tinha que morrer, né? Tinham que esmagar a cabeça dele, não tinha? Só que isso vai de encontro a todos os princípios cristãos, aos princípios dos direitos humanos e tudo mais. Se nós nos rendermos à falta de civilidade de achar que temos que imprimir aos outros o que acho que eles merecem, cara, vai virar zona. Não vai virar zona? Pensa bem.
Porque cada um vai achar assim, cara, eu acho que quem estaciona vaga em vagas deficientes merece pena de morte. Aí vai começar a variar, cada um vai achar uma coisa, por isso que é necessário que haja princípios para reger a sociedade, porque se cada um tentar administrar da forma que acha certa, ferrou, concorda? Eu acho que todos nós, assim, pô, sou contra a pena de morte, mas quando você começa a pensar em específicas situações, você pensa assim, pô, mas nesse caso, cara, tinham que aplicar, né? Vocês começam a fazer uma relativização. Eu até falei com vocês que teve uma conversa engraçada de pena de morte aqui no Sejures uns 8 anos atrás, uma turma de segurança pública. Eu defendo pena de morte, tem que ser igual lá na China. Aí eu comecei a explicar para as pessoas como é que é na China. Na China eles matam a pena de morte, ela é aplicada para pessoas que passam cheque sem fundo, inclusive. Entendeu? Lá o crime mais breve, mais sutil que dá pena de morte é bagunça no ônibus. Se o cara faz desordem no ônibus, ele pode ser morto na China, entendeu? Aí a época, quando eu fiz esse comentário, havia a tesoureira do Sejures, ela estudava na sala, cara. Na hora que eu falei assim, lá na China, a pena de morte, o cheque sem fundo é pena de morte. Ela falou assim, super discreta, só aqui já morreu uns 4. Ou seja, as pessoas, elas têm um conceito de... Não, ela foi super sutil, né? Sim, só aqui. Eu não posso citar, porque eu posso ser preso e tudo, mas eu posso falar assim vagamente. Houve uma participante do Big Brother, não é o atual, não. Há a menina de Nova Iguaçu lá, não há? Já houve uma outra menina de Nova Iguaçu, famosa, não já? Ela estudou aqui, essa menina, inclusive. Não vou falar quem foi, obviamente não vou falar quem foi, mas disseram que ela deixou dar um cheque sem fundo aí também. Ela estudou aqui há alguns anos, há uns 10 anos aí. Ou seja, você imagina, vai matar a menina porque ela deixou um cheque sem fundo aí no curso, entendeu? Então, se você começar a relativizar isso, eu vou achar que um merece morrer, você vai achar que o outro merece morrer, vai virar uma zona, não vai? Daí a necessidade de haver princípios, ou cristãos, ou direitos humanos, ou civilizatórios, para que cada um não pense do seu jeito, né, cara? Porque senão vai virar uma bagunça. Já falei, vocês aí quando virarem policiais, o cara estacionou o carro em vagas deficientes, só um tirinho no pé, tá? Só um. Pô, por favor, cara, eu nunca pedi nada a vocês, só isso, Se você passar, não me agradece não, só faz isso. O cara estacionou na carro de deficiente, dá um tirinho no pé dele, entendeu? Eu acho que merece. Morrer é exagero, mas um tirinho no pé merece, não merece? Olha só, no joelho, né, para poder justificar. Ali, se vocês forem a um shopping em Nova América, por exemplo, cara, os caras chegam já cheio de vaga, o cara para na vaga de deficiente, vaga de gestante, né? Bom, pessoal, agora eu vou ter que ler o texto com vocês de novo mais uma vez para tirar outras informações. Eu não achei o texto muito bem escrito, não. Eu acho que usem este texto aqui como um bom exemplo de um mau exemplo, tá? Quando você faz um período muito longo, você vai de encontro à clareza do texto. Por mais que ele tenha empregado direitinho, pontos e vírgulas aí, ele faz um período muito longo, a compreensão fica difícil. Um dos princípios do texto bem escrito é que ele evite períodos longos. Períodos longos atrapalham sua clareza textual. Primeira coisa que você perde no período longo é a noção de concordância. Primeira coisa que você perde. Porque se você estende demais uma oração, a primeira coisa que vai acontecer naturalmente é o verbo ficar longe do sujeito. Aí você se rende a uma concordância ideológica, e aí fala, por exemplo, a multidão então logo se percebeu que a prova seria de fato adiada, se manifestaram nas redes sociais. A multidão se manifestaram, reparou? Cara, você não nota, mas o maldito, desgraçado professor de português do CESP nota. Até porque, eu trabalhei com revisão de texto já, nós temos que procurar os erros, né? Então, eu estou revisando um texto, eu percebi que o cara colocou o sujeito aqui. Ele está demorando a colocar o verbo, fala, vai dar confusão. Quando você demora a colocar o verbo, você perde a noção de concordância. Esse é um dos fatores que faz com que você não tenha que evitar os períodos muito longos no texto. Façam períodos mais curtos, tá? Por exemplo, olha que período enorme aí nesse texto, ainda que ele tenha pontuado direitinho, com ponto e vírgula. Lembra para que serve o ponto e vírgula, né? O princípio basilar do ponto e vírgula é dividir orações quando vírgulas já foram empregadas, entendeu? O princípio basilar do ponto e vírgula, Paulinho, é dividir orações quando vírgulas já foram empregadas já, tá? Vejamos aí, O conceito de direitos humanos assenta em um bem conhecido conjunto de pressupostos, todos eles tipicamente ocidentais. Essa afirmação, ela tem um quezinho muito sutil de preconceito, muito sutil, tá? Muito sutil. Vou explicar qual é o preconceito. A nossa percepção da realidade, a nossa percepção da vida é uma percepção ocidental. A percepção oriental é uma percepção diferente. Vou te dar alguns exemplos. Você acharia normal matar um cachorrinho para comer? Para nós é uma coisa horrorosa, né? Mas alguns orientais fazem isso, o que mostra que a percepção ocidental e oriental é diferente em alguns aspectos.
Isso é só um aspecto só. Então, quando ele fala em princípios ocidentais, quer dizer, os princípios que nos norteiam. Aquilo que eu acho que é normal e você acha que é normal e ela acha que é normal também. Entendeu? É comum no Oriente que eles comam um cachorro, né? Comam um morcego. A Covid, inclusive, surgiu por causa disso, né? Se alimentaram de um animal silvestre lá, que tinha o vírus e tudo mais, e virou essa confusão toda aí. E é horroroso. Se você começa a estudar essas coisas, começa a ler como eles tratam os animais que eles vão comer, assim, é horroroso o negócio lá. Eles acham que o estresse causado pela dor deixa a carne mais saborosa.